Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Fladeiro, formado em administração, consultor empresarial. Criei o Viver de Renda em julho do ano passado. Nosso objetivo aqui é compartilhar experiências, as coisas que eu vivi e aprendi no mundo empresarial e também as lições que eu fui adquirindo, a expertise que eu fui desenvolvendo enquanto investidor em 15 anos de Bolsa de Valores. Tenho certeza que o conteúdo vai fazer você pensar de uma maneira diferente, olhar o mundo empresarial de uma maneira diferente e formular novas estratégias para investir que com certeza vão lhe ajudar a ter sucesso e alcançar um outro patamar na Bolsa de Valores. Maratone todos os vídeos, não fique um único vídeo sequer sem assistir. Porque aqui a gente vai fazendo uma evolução de conteúdos, de informações. Muitas vezes eu vejo pessoas fazendo perguntas aqui que, olha, algumas eu nem vou responder porque já foram respondidas. Então, você terá que fazer esse exercício. Do contrário, o único prejudicado é você mesmo, se não assistir os vídeos anteriores. Muita coisa que eu falo aqui hoje complementa algo que já foi dito há 4 meses atrás, 5 meses atrás, no ano passado. Portanto, é importante fazer essa linha do tempo e maratonar para poder, então, ir compreendendo as reflexões e os pensamentos que são aqui disponibilizados. Você tem que fazer a sua parte, e estudar é a sua parte, adquirir conhecimento é a sua parte. Não existe essa coisa de atalhos na Bolsa de Valores, não fica esperando uma bolachinha quebrada, entendeu? Uma facilidade. Os grandes investidores não estão em busca de facilidades, eles estão em busca de conhecimento. Eles leem todos os dias, eles têm uma fome pelo saber, pelo conhecimento. Você, se quiser ter sucesso, terá que fazer a mesma coisa. Do contrário, tenho certeza que você vai perder o seu dinheiro na Bolsa. Isso eu posso lhe garantir. Muito bem. No vídeo de hoje mais cedo, nós, a partir de uma conversa na semana passada, na quarta-feira passada, com o pessoal de RI da Oi, nós trouxemos a seguinte pergunta: será que a Oi vale uma BrisaNet? Porque é isso que está posto hoje pelo mercado. O valor da BrisaNet é igual ao valor da Oi. Há algum sentido nisso? E eu procurei, por conta da minha interação com o canal de RI, trazer alguns números para ilustrar o quão diferentes são essas duas empresas. Na verdade, eu nem procurei discorrer sobre a BrisaNet. Quem tiver curiosidade, dá um Google aí e vai ver o que é a BrisaNet. Uma empresa muito pequena, dona de 14.500 quilômetros de fibra ótica, nada mais, só isso. Então, nós estamos comparando essa microempresa e dizendo que essa microempresa vale o mesmo que a Oi. E essa Oi é o que, afinal de contas? Que muita gente não entende, parece, ou tem preguiça de raciocinar, não sei o que é, má vontade talvez, mas essa Oi, de 2019 a 2021, ela vendeu ativos da ordem de 34,6 bilhões de reais. Então, alguns pouco informados ou preguiçosos mentais diriam: mas a Oi então está vendendo tudo? O que será desta empresa? Bom, essa mesma empresa que vendeu 34,6 bilhões de reais de 2019 a 2021, nos últimos 5 anos investiu 31,5 bilhões no seu crescimento, no seu fortalecimento, na sua expansão, 31,5 bilhões de reais. Entendeu? Então ela está investindo, agora investindo numa nova Oi. E aí muita gente não está entendendo nada. Que diacho de nova Oi é essa? A Oi não é telefonia fixa, telefonia móvel. Que Oi é essa? A Oi que está surgindo, que está investindo 31,5 bilhões, é uma Oi, vamos dizer assim, focada em 2 negócios. 2, que são os carros-chefes desse novo modelo empresarial. Um é a fibra ótica, a expansão da fibra ótica e, consequentemente, a conexão dessa fibra ótica. E a outra coisa é a tecnologia, é o outro negócio,
Então investiu 31,5 bilhões de reais nos últimos 5 anos, sendo que nos últimos 2 anos, 2019 e 2020, essa Oi investiu 15 bilhões, ou seja, foi quase a metade do investimento nos últimos 2 anos, na aceleração da expansão da fibra ótica no mercado, porque o seu objetivo é ser a grande líder do mercado nacional. Ela pretende ter 22% do mercado de banda larga em suas mãos até 2024. Esse é o objetivo na linha do seu horizonte. Bom, além disso, eu falei de manhã que essa empresa projeta para 2024 um faturamento de 15,5 bilhões, uma receita de 15,5 bilhões. Então, com esses números, né, se você anotou aí, 34, 31, 15,5, tudo na casa dos bilhões, não dá para comparar a BrisaNet com a Oi. Não dá para dizer que a BrisaNet vale uma Oi. Isso é uma sandice, Muito bem, vamos em frente. A ideia desse vídeo é a gente dar um passo à frente. Vamos lembrar também que eu comentei de manhã que dos 15,5 bilhões, 9,3 bilhões vem do negócio de fibra, ou seja, da conexão que a Oi faz dentro da casa do cliente, pessoa física, dentro da empresa, pessoa jurídica. Quem faz essa conexão é a Oi. Quem ganha é a Oi. Então ela ganha com isso 9,3 bilhões. E ainda tem a Vital, que ela é dona de 42,1%. E o que é a Vital? É a infraestrutura da fibra ótica, que chega até a porta da casa da pessoa física ou da porta da empresa da pessoa jurídica. Até aí é a Vital, com a infraestrutura que faz a disponibilização desse ativo, a infraestrutura, e as empresas. A Oi será a maior cliente da Vital, mas ela terá outros clientes. A Vero, a TIM será cliente, a Claro, a Vivo serão clientes da Vital. E quando eu digo que em 2024 a receita que a Oi prevê é receber 15,5 bilhões de reais, eu não estou incluindo aí o pagamento de dividendos que a Vital fará para a Oi, que deve estar na casa de 1 bilhão de reais para cima, a ser pago anualmente por conta de dividendos, ok? Então essa é a ideia que a gente precisa ter. Muito bem. Terminamos o vídeo de manhã falando sobre o valor dessa Vital. Que valor é esse que a Vital terá em 2024? Foi esse o final do nosso vídeo. Muito bem, essa Vital vai chegar em 2024 com um EBITDA de 5,4 bilhões. Essas são as projeções que a Oi fez com o BTG, 5,4 bilhões, que o BTG é sócio da Vital. Muito bem, 5,4 bilhões. Que múltiplo a gente coloca para fazer o valor de mercado? Quando a gente olha as empresas internacionais, elas têm múltiplos variando entre 10 até 20. É a faixa de variação dos múltiplos das empresas internacionais. Sendo que uma boa parte considera-se aí os múltiplos de 15 a 20 vezes. O Rodrigo Abreu, CEO da Oi, ele fez uma estimativa conservadora no primeiro momento. Ele colocou um múltiplo de 10, então 5,4 bilhões de EBITDA vezes um múltiplo de 10 dá 54 bilhões. Então estaríamos dizendo que a Vital em 2024 vai estar valendo 54 bilhões. Eu acredito que será mais. Eu coloquei um múltiplo de 13. Com isso a gente chega em 70 bilhões. Em conversas com o canal de RI, eles também admitem que esse é um cenário também estudado pela Oi como possível. Que é possível sim ter 70 bilhões de valor de mercado para a Vital em 2024. Essa também foi uma conversa com o pessoal de RI. Então, muito bem. O que dizer agora, daqui para frente? Eu questionei, tivemos uma conversa na quarta-feira, e eu questionei dizendo assim, bom, olhando em retrospectiva, olhando para trás, estamos em 2021, olhando para trás, seria possível a gente chegar à ideia de... seria possível vocês imaginar que chegariam onde estão hoje? Vocês tinham dúvidas se conseguiriam chegar até aqui?
Qual foi o momento crítico que virou a chave? Né? Eu queria entender um pouco isso. E eles disseram, olha, realmente era um momento muito difícil, nós tínhamos realmente muitas dificuldades olhando lá para 2019, mas eu diria assim, respondeu o pessoal do RI da Oi, a grande mudança foi quando a gente fragmentou a empresa, quando criou esse conceito das unidades produtivas isoladas. Quando isso foi feito, meio que destravou os valores possíveis para a venda dos ativos. E isso fez com que a empresa, então, começasse a perceber a possibilidade efetiva de sair dessa situação, de que era possível, sim, reverter a recuperação judicial e sair dela, né? A falência começou, que era um perigo iminente, quando a empresa deu entrada na recuperação judicial em 2016 e teve aprovada a RJ em 2017, ela tinha uma dívida de 65 bilhões. A falência era uma questão plausível, era uma questão concreta. Mas, segundo nessa conversa com o pessoal de RI, a mudança de chave foi essa. Foi a perspectiva de pegar a empresa, que era um todo, e dividir ela em unidades produtivas. E, ao fazer isso, permitiu você destravar valor para a companhia e vender o negócio de torres de uma forma separada para um determinado cliente, mediante leilão, vender os data centers para outros clientes mediante leilão, vender a Oi Celular para outro cliente. Então você destravou o valor dos muitos ativos que a empresa tinha e tornou mais atrativo o processo de venda. Com isso, os compradores apareceram nos leilões e quase sempre se pagou mais do que os preços mínimos fixados pela própria empresa. Então, aí foi a grande mudança de chave. E isso aconteceu exatamente nessa passagem de 2019 para 2020. Né? Outra coisa importante é que eu questionei um pouco isso. Bom, qual é o valor dessa empresa? Quando ela sair da sua recuperação judicial, vamos pensar em valor. Que valor terá a Oi do ponto de vista do olhar do investidor? Né? Porque eu levei nessa conversa essa informação. Quando lá atrás, em 2016, 2017, a Ernst Young, a pedido da própria Oi, fez uma análise com relação aos seus bens e ativos, afirmou: a Oi possui um valor, considerando bens e ativos, da ordem de 49,4 bilhões. Ora, 2016, 2017, 49,4 bilhões. Daí em diante, eu tenho uma correção natural de valores e, ao mesmo tempo, eu tenho uma venda de diversos ativos. Qual é a fotografia de hoje? E aí o RI me respondeu: olha, se nós pegarmos os imobilizados de longo prazo e mais os ativos para vendas, ou seja, que ainda estão aguardando o aval dos órgãos reguladores, Anatel e CADE, e aí eu estou falando especificamente da venda da Infraco, que agora é vital, deu percentual para o BTG, e da venda da Oi Móvel, né? São essas duas vendas que faltam a autorização. Então, se eu somar os imobilizados de longo prazo com mais os ativos para venda, eu chego ao seguinte número: 50,7 bilhões. 50,7 bilhões. Este é o valor quando eu pego aí a parte de imobilizados mais ativos para vendas. 50,7 bi. Este é o valor que consta hoje, vamos dizer assim, dentro da análise da própria empresa, certo? E isso nos dá um indicativo de que essa empresa hoje ela tem 50,7 bi de valor quando eu somo os imobilizados com os ativos para venda. Então, estou somando aí o imóvel, Infraco, a parte da venda lá do percentual do BTG, e mais o restante que está imobilizado na empresa. Então, chegamos a 50,7 bi. Muito bem, isso é do lado positivo da conta, ok? Existe um lado
de débitos. Como estão esses débitos hoje? Se a gente pega os números do último trimestre, do segundo trimestre, o que é que foi nos informado no segundo trimestre? A dívida líquida encerrou junho em 25,7 bi, a dívida líquida. A dívida bruta, 29 bi. Então, 29 bi de dívida bruta, 25,7 de dívida líquida. Foi essa a conta que a gente tinha. Lembrando que houve aí um processo de contratação de dívida que a Oi fez em nome da Infraco, hoje Vital. Foi uma operação de debêntures no valor de 2,5 bilhões. O que é que ocorre? Quando chegar para o vencimento dessa operação, que a Oi fez em nome da Infraco, a Vital, antiga Infraco, Vital, pagará a Oi esse valor, 2,5. Então, estamos falando aí de que a dívida bruta, né, de 25,7, ela vai ser abatida em 2,5, certo? 25,7 vai cair 2,5. Então a gente vai chegar aí a 23 bi, vamos arredondar, 23 bi. 23 bi é a dívida líquida, 23 bi, certo? Então é isso que a gente tem. Muito bem, quando for feita a autorização por parte da Anatel e do CAD para a conclusão da venda da Vital para o BTG, e quando acontecer a autorização para a venda da Oi Móvel para Claro, Vivo e TIM, a Oi então terá um caixa, uma entrada de dinheiro em suas mãos. Dessa entrada de dinheiro, ela vai provisionar no seu caixa 3 bilhões para fazer um reforço de caixa. E ao mesmo tempo vai pegar uma parte desse dinheiro e vai eliminar algumas dívidas, vamos dizer assim, no curto prazo. Que dívidas seriam essas? A ideia é pagar 100% da dívida existente com o BNDES, estamos falando aí de 4,5 bilhões, então vamos chamar isso de dívida de curto prazo, que a Oi vai encerrar, 4,5 bilhões. Existe também uma dívida para com os bancos, existe uma dívida para com os bancos, que também é possível encerrá-la no curto prazo. Ela está programada para ser paga em 3 parcelas entre 2022 e 2024. Pode ser antecipado ou não, vai depender aí da negociação, né? Mas a ideia é que a empresa até tem interesse em antecipar, conforme o acordo que conseguir fazer com os bancos, certo? Havendo talvez aí mais um desconto nessa dívida. Então esses são os valores que vão ser de alguma forma norteados nessa operação a partir do momento que o dinheiro entrar no caixa da venda da Infraco, de uma parte da Infraco e da venda da Oi Móvel. Então quitar 100% da dívida de 4,5 bi, vai se fazer um provisionamento de caixa de 3 bi e vai se pagar também aos bancos. E aí, nesse pagamento de bancos, a gente vai chegar aí provavelmente em alguns, além dos bancos, alguns outros compromissos que a empresa poderá também antecipar, e há uma estimativa aí na ordem aí de uns 8 bilhões. 8 bilhões. Então essas são as operações, né? E aí, quando a gente olha então essa dedução, né, na dívida líquida, o que é que a gente tem? A gente tem que nós vamos estar com uma dívida líquida por volta aí de 14 bilhões, e uma dívida líquida por volta de 10, 11 bilhões. Então é isso que a gente vai ter. Uma dívida bruta aí nesse território dos 14 bi, uma dívida líquida por volta de 10, 11 bilhões.
são os números que temos hoje. Esses números podem sofrer ajuste, sim, porque uma parte dessa dívida está em moeda estrangeira. Então, ajustes para baixo no câmbio, no dólar, ainda podem gerar algum desconto também nessa dívida. Ela pode reduzir um pouco, né? Então é importante ter essa noção. Outra coisa na conversa com o RI, está de fora aí a questão dos créditos tributários, mas há uma estimativa da empresa de que ela terá direito a um crédito tributário de 14 bilhões. Esses 14 bilhões é um crédito a receber. Ou seja, na verdade, na hora que a empresa sair da sua recuperação judicial, na hora que ela começar a ter lucro, né, e na hora que ela estiver começando a fazer o pagamento de impostos, ela vai abatendo o que teria que pagar de impostos desse crédito tributário de 14 bi, até zerar. Com isso, é possível ficar alguns anos com um desconto tributário muito interessante. Isso faz com que aumente a sua lucratividade, né? O não pagamento de impostos, até fazer o encontro de contas com esses 14 bilhões de crédito tributário estimado pela Oi. Bom, e aí eu questionei, bom, e vamos lá, chegamos em 2024, isso na conversa com o RI da Oi, chegando em 2024 a gente também chega a essa ideia de que nós ainda temos uma dívida alta, mas a participação na Vital pode construir o caminho para reduzir ainda mais essa dívida e levá-la a um patamar super tranquilo. E é exatamente isso que a Oi também está, vamos dizer assim, desenvolvendo enquanto raciocínio e tentando comunicar, embora na sua apresentação última isso não tenha ficado claro quando foi feito o plano, a apresentação do plano de 2022-2024. Isso acabou gerando muito ruído e muita confusão, muito provavelmente por quem queria criar ruído e confusão, ok? Por quem queria criar ruído e confusão. Mas o fato é que quando a gente olha lá para o futuro, esta empresa que pode valer 70 bilhões de reais, ela, os 42,1% da Oi na Vital, ela estando avaliada em 70 bilhões, esses 42,1% poderão estar representando o quê? Poderão estar representando um valor de 29,55 bilhões. Lembrando que, quando o leilão da Infraco foi feito, a parte, os 42,1% da Oi, valiam 9,3 bi. E em 2024, esses 9,3 bi poderão estar valendo 29,55 bi. Veja que crescimento gigantesco a Oi vai ter na sua participação da Vital. Esta Vital que vai estar, confirmado agora pelo BTG, fazendo investimento nos próximos 4 anos de 30 bilhões de reais em expansão, em aceleração dos seus processos negociais. Isso inclui aí um crescimento orgânico e inclui também crescimento baseado em aquisições. Eu não tenho a menor dúvida que a Vital estará adquirindo algumas empresas que julgar adequados do ponto de vista de sua estratégia de expansão em determinadas regiões, em determinadas cidades, né? Então isso a gente vai estar enxergando também, a gente vai estar vendo. Então veja, em 2024, quando chegar em 2025, a Oi vai fazer o IPO da Vital e vai vender um percentual de suas ações na Vital, assim como o BTG vai vender também. Vão ser ofertadas ao mercado, provavelmente 100% das ações preferenciais e um percentual das ações ordinárias. E nessa operação, veja, se a Vital estiver valendo 70 bilhões de reais no mercado, com um múltiplo de 13, que é um múltiplo razoável, porque muitas empresas estão aí, vamos dizer assim, com múltiplos entre 15 e 20, empresas de fibra ótica no exterior. Então 13 também é um número conservador e, inclusive, como o pessoal do RI me disse, também está na agenda de projeção da própria Oi, como um cenário plausível. Então veja que os 9,3 bi
de hoje, do leilão da Infraco, vão se transformar em 29,55 bi. E se a Oi pegar uma parte disso e colocar à venda, vamos imaginar que a Oi abra mão de 9,55 bi, 10 bi, ou seja, ela vai ficar ainda com 19,55 bilhões de participação na Vital, se ela operacionalizar aí a venda em reais de 10 bilhões de sua participação social. Se ela fizer isso, aquela dívida de 14 menos 10 cai a 4. Cai a 4. Ou seja, a Oi continua tendo uma participação relevante na Vital e pode trazer a sua dívida para 4 bilhões em 2025. E aí administrar muito bem essa dívida, inclusive fazendo uma nova contratação de dívida, conseguir taxas muito boas, inclusive lá fora, alongar o perfil dessa dívida para ser pago em 10 anos, sei lá. Qualquer equação pode ser possível e vantajosa para a Oi em relação a esse saldo de dívida. E aí a gente chega em 2025 com uma dívida que lá atrás, em 2017, era de 65 bilhões, considerada por muitos como impagável, ela pode chegar em 2025 em 4 bilhões. Totalmente equacionada. Totalmente equacionada. Perceberam isso? Então é isso. É uma nova empresa. Uma nova empresa. Sendo dona de uma empresa que vai continuar crescendo, que é a Vital, e que o crescimento da Vital também faz com que a Oi cresça, porque quanto mais extensão de fibra ótica a Vital tiver, mais possibilidades a Oi terá de ampliar seus números de conectividade. Não é? Então é isso que a gente precisa entender. É preciso aprender a olhar o futuro, fazer análise de cenário e se dedicar a estudar a empresa, estudar os números da empresa, estudar as estratégias da empresa, entender o que as lideranças da empresa estão falando. Se você não tem essa paciência, se você não tem essa capacidade de raciocínio, não fique na bolsa, porque você não terá sucesso. Então é melhor pegar o dinheiro e colocar num fundo de ações, transitar para terceiros, gestores, profissionais, a gestão do seu recurso. É um caminho. Ou voltar para a renda fixa, título do tesouro, entendeu? Se você não tiver essa disponibilidade de querer aprender. Porque aí você vai ser uma ameaça para você próprio. Você vai perder dinheiro. Isso eu não tenho dúvida, eu lhe afirmo, você vai perder dinheiro. A forma de não perder é essa que eu estou aqui expondo para você. É um árduo dever de casa. Você está disposto a esse sacrifício? Você que tem que responder. Muito bem. Eu questionei um pouco a saída da Camille Faria, e aí o RI me disse, olha, vida que segue, né? Vida que segue, essas trocas às vezes acontecem, as pessoas, né, são motivadas por perspectivas, né? Por outro lado, eles me disseram, olha, pela velocidade com que a coisa aconteceu, foi algo obviamente negociado, né? Porque não foi da noite para o dia. Isso é claro, né? A pessoa já está com o endereço certo, no caso da Camille, a TIM, e por a Oi já ter também um substituto já negociado, né? Porque assim que a Camille Faria foi para a Oi, ou foi para a TIM, a Oi anunciou no dia seguinte a contratação da Cristiane Barreto, que veio da Claro, né?
Então, um profissional também de alta competência. Mas é isso, quer dizer, as pessoas não saem de uma empresa para outra de um dia para a noite, entendeu? São processos de negociação e isso deixa claro de que essa troca foi algo conversado, né, entre as pessoas e deve ter tido um time aí. Eu, como consultor, lhe diria assim, olha, pelo menos 20 dias deve ter se passado aí para esses entendimentos serem costurados, né? É o meu sentimento. Eu questionei uma coisa, eu disse a eles, olha, o trabalho remoto segue. Vi na semana passada, eu disse a eles, na segunda ou na terça-feira, nossa reunião foi na quarta, eu disse segunda ou terça, eu vi uma matéria falando sobre as empresas que em Manhattan vão manter o trabalho remoto até o ano que vem, estavam planejando voltar esse ano e estão postergando por mais pelo menos 6 meses em função dos casos de variante Delta. E então temos aí uma realidade, o trabalho remoto. Por outro lado, as empresas não estavam preparadas e a gente tem aí a questão de empresas vulneráveis, o cybercrime crescendo. Existe já um estudo dizendo que no ano que vem 80% das empresas globais serão vítimas de cybercriminosos. Eu questionei um pouco, e aí, como é que está Oi Soluções? Ficamos de aprofundar mais essa análise num próximo contato, mas de antemão, que ele próprio precisava buscar informações mais sobre o tema, mas o fato é que a Oi Soluções está se estruturando para, vamos dizer assim, explorar este potencial de mercado, óbvio, né? Então ela está se estruturando para explorar esse potencial de mercado, porque de fato existe aí uma avenida de possibilidades, de oportunidades nessa área, né? Na conversa com a RI ele voltou a fazer ênfase também de dizer o seguinte, olha, 2020 nós reduzimos custos na empresa na ordem de R$1 bilhão, um negócio altamente importante, relevante, e agora 2021 e 2022 mais R$1 bilhão vão ser reduzidos, ou seja, 2 bi praticamente em 2 anos e pouco, 2 bi de redução de custos, né? Então é algo realmente muito relevante. Por fim, eles me colocaram assim, olha, a maior dificuldade sem dúvida foi fatiar a empresa para vender os ativos. Na hora que isso foi feito, destravou o valor e aí sim a venda fluiu muito bem. Nós estamos satisfeitos com a entrega dos resultados até aqui. Na verdade, a gente entregou muito mais do que estava posto no planejamento, né? Então, estamos muito felizes internamente, enquanto Oi, por termos feito muito mais do que o mercado esperava, do que as pessoas esperavam. Então, a gente está com esse sentimento interno de fizemos mais, né? Batemos as metas. E, bom, nesse momento, então, voltando àquela pergunta, a Oi vale uma brisa net à luz dos olhos do mercado? Sim, mas o mercado está equivocado, óbvio, está equivocado. Estamos, disse-me o RI da Oi, estamos muito melhor do que estávamos há 2 anos atrás. Estamos muito melhor do que estávamos há 2 anos atrás. Agora, óbvio, tudo é muito difícil quando você está em recuperação judicial. Tudo é muito difícil. É difícil a questão do crédito, difícil contar com a boa vontade dos analistas, difícil contar com a boa vontade dos bancos, de quem quer que seja, né? Nós estamos em recuperação judicial. E aí eu brinquei com eles e disse, olha, eu fiz outro dia uma comparação, não sei se você concorda, com o futebol. É como se você tivesse, eu disse a ele, é como se a Oi estivesse na Série B do Brasileirão. Então, óbvio, se você está na Série B, tudo é mais difícil. Você não tem os melhores estádios, você não tem as melhores cotas de patrocínio, você não vai aparecer no horário nobre da TV, não vai despertar o interesse do público, vamos dizer assim, em uma maior escala, em uma maior quantidade, né,
de audiência. Então, é aquela coisa, você está num campeonato que é subvalorizado, né? Ele disse, poxa, é isso mesmo, né? De fato, faz todo sentido o que você está dizendo e é isso que a gente percebe também, né? Nós estamos aí numa Série B. Por outro lado, entendido de que tudo é mais difícil na RJ, é importante dizer que internamente estamos muito bem, não só pelos resultados, não só pela entrega, pela superação, também pelo clima. Isso foi bacana de ter tido esse testemunho deles. Eles disseram, olha, também pelo clima, o clima está ótimo. Nós estamos fazendo muitas pesquisas internas com os funcionários, né, com os integrantes da Oi, estamos fazendo muitas pesquisas para avaliar o clima, o humor das pessoas. E os indicadores são excelentes. Os resultados das pesquisas de clima são ótimos, né? Há uma visão interna muito positiva, uma visão interna muito positiva. E aí eu, para finalizar, perguntei, e como é trabalhar com o Rodrigo Abreu? Que tal o Rodrigo Abreu como CEO? Ele disse, olha, o Rodrigo Abreu é sensacional. O Rodrigo Abreu é sensacional. Ele se comunica bem demais, Ele trouxe para a empresa uma confiança que não existia mais. O Rodrigo Abreu é sensacional. Ele se comunica bem demais. Ele trouxe para a empresa uma confiança que não existia mais. E o potencial que ele tem de condução do processo é gigantesco. Ele tem a empresa nas mãos. Olha que bacana. Quem já teve a oportunidade de assistir os vídeos que eu fiz aqui, alguns, sobre o Jim Collins, sobre as empresas exponenciais, as empresas feitas para vencer, as empresas que atingem o seu ponto de ruptura, a liderança de nível 5, né? E tudo isso que a gente falou, quando eu ouvi esse depoimento dele, disse, poxa, encaixa no que a gente precisa identificar, encaixa naquilo que a gente precisa olhar. E ao perceber que isso é real, isso reafirma as nossas teses e as nossas crenças, as nossas convicções. Então, repetindo, eu perguntei, que tal trabalhar com o Rodrigo Abreu? Que tal ele como CEO? E ele respondeu, olha, o Rodrigo Abreu é sensacional. Ele se comunica bem demais, ele trouxe confiança que não existia mais e o potencial de condução dele do processo é excepcional. Então, é isso que a gente tem hoje para compartilhar com vocês desse feedback, dessa reunião que eu fiz com o canal de RI na quarta-feira passada. E a nossa conclusão, minha com eles, né, é de que quanto menos incertezas, mais teremos as ações valorizando. Quanto menos incertezas, mais teremos as ações valorizando. Então essa é a mensagem desse segundo vídeo, essa é a mensagem com a qual eu me despeço de vocês nesse domingo, desejando uma ótima noite para todos vocês. Fiquem com Deus, que a semana que vem seja uma semana maravilhosa em todos os aspectos, em todas as possibilidades, e que a gente continue com uma ideia muito simples para nortear a nossa vida todos os dias. É um pensamento que eu acho que faz todo sentido, e eu queria que vocês refletissem sobre esse pensamento. A maior lição de todas é sempre a mesma. Não há nada melhor que fazer o bem quando ele serve para todo mundo e não só para você. Nada melhor que trabalhar juntos pelo bem comum. Então vamos cultivar esse espírito de abertura para aprender todos os dias e essa generosidade para compartilhar o que a gente aprende. Vamos deixar uma contribuição na vida das outras pessoas e ajudar a tornar o mundo um lugar melhor. Uma ótima noite, fique com Deus, deixa o like e até a próxima. Tchau.